Boa noite a todos, seja bem-vindo em mais uma live para abençoar a sua casa, a sua família e a sua vida, amém? Sempre trazendo a palavra do nosso Senhor Jesus. Se você tem a sua Bíblia, você já pega. Vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar para a gente entrar na palavra. Boa noite a todos, que Deus abençoe. Uma abençoada sexta-feira a todos, em nome do Senhor Jesus. Que você valorize, porque você é algo de valor para Deus. Valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo multidão nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. que tu vai ler. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo multidão nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante antes, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você.
Amém, graças a Deus. Vamos ler a palavra hoje em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Se você tem a sua Bíblia, você pega ela aí. Hoje está friozinho, nós aqui estamos tomando um chazinho para esquentar. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem o dia que o Senhor virá como ladrão de noite. Ninguém sabe a hora que o ladrão vai vir, porque senão estaria esperando para evitar que fosse roubado. Assim vai ser a vinda do Senhor. Quanto menos esperar, ele vai aparecer. Por isso que temos que estar todos os dias buscando o Senhor, buscando a presença dele, mas principalmente pedindo perdão pelos nossos pecados, arrependimento verdadeiro, que a gente coloque nosso coração diante do Senhor e diga: ó Senhor, eu quero nascer de novo, quero ser uma nova criatura, me perdoa, Pai, tu morreu pelos meus pecados, que eu seja justificado. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Aí aqui ele comenta que quando disserem a paz e segurança, virá repentina destruição. Esse é o sinal para que a gente saiba quando é que vai ser a vinda do Senhor. A gente está vendo pelas notícias, né, que tem gente indo lá no Oriente Médio, está tentando fazer tratado de paz, e a palavra diz que quando disserem a paz e segurança, aí está na hora da gente preocupar, porque vai vir repentina destruição. Aí talvez alguns nessa palavra não entendam, quando ele comenta aqui, como as dores de parto daquela que está grávida. Hoje a gente tem exames que a mulher tem como saber quantos meses está, como é que está a gestação. Naquela época não tinha, antigamente, quando foi escrita as escrituras. A mulher, ela sabia que estava grávida e que a barriga estava crescendo, suas regras tinham parado de vir, e ela só sabia que ia ganhar um neném quando ela sentia dor. Então, quando ela sentia dor, está nascendo. Por isso que ele faz esse comparativo. Porque quando chegar e dizer, agora haverá paz e segurança, nesse mesmo momento vai começar a destruição. Oi, Dona Maria, paz. Pai, Dona Maria, Deus abençoe. Seja bem-vinda. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Ou seja, toda vez que a gente lê a palavra, a gente tem conhecimento, a palavra ela está nos alertando. Então você que lê a Bíblia, você que vai a um culto, vai à igreja procurar ensinamento, que assiste, como está assistindo agora as nossas lives, você está sendo preparado para que quando chega o dia você não seja pego de surpresa. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Quem é o filho da luz? A luz é Deus. E nós somos filhos dele. E como filho, a gente tem que fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Que a gente seja semeadores da palavra dele. Que a gente leve ele àquelas pessoas que mais precisam, aquelas que estão afastadas, aquelas que por um motivo estavam na presença de Deus e se afastaram, aquelas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer, de ouvir sobre o Senhor. Então cabe a nós ser semeadores, levar essa palavra até eles. E assim nós seremos conhecidos como filho de Deus. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos
e sejamos sóbrios. O que ele quer dizer com dormir? É aquela pessoa que está passando todas as informações e ela não está vendo. A gente, quando está dormindo, a gente não vê nada. A gente fecha os olhos, apaga e só acorda de manhã para começar a tarefa do dia novamente. Tudo que aconteceu durante a noite a gente não viu, a gente está dormindo. Então, quando ele fala aqui, ele fala no versículo 6, não durmamos como os demais, mas vigiemos, para que a gente se atente às informações, para que a gente se atente ao que está acontecendo no mundo, na nossa volta, principalmente ao que a palavra está dizendo e está relacionamento com os acontecimentos atual. A gente tem que fazer a ligação entre o que a palavra diz e que foi escrito há 3.000, 3.500 anos atrás e o que está acontecendo agora. E aí o profeta ele diz, não durmamos, mas nos mantemos, mas sejamos vigiantes, vigiemos e sejamos sóbrios. Por que ele fala sejamos sóbrios? Porque geralmente quem está embriagado ele não sabe nada que está acontecendo, tanto que no outro dia ele nem se lembra. E a gente tem que ser sóbrio para não esquecer. Começar a olhar os fatos, as informações, o que acontece, ler a Bíblia, para que a gente tenha conhecimento e esse conhecimento permaneça conosco. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam de noite. E aí ele faz a comparação, né? Que tanto quem dorme quanto quem se embebeda, que não tem discernimento do que está acontecendo, faz à noite. Mas nós, pode ler. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé, do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios. Que a gente saiba o que está acontecendo. Vestindo-nos da couraça da fé. A fé é a couraça, é o que vai nos vestir para nos proteger, como uma armadura. Mas essa fé ela tem que estar vívida, ela tem que ter obras, ela tem que estar ali permanentemente se carregando. E como é que a gente carrega? Na presença de Deus, buscando a presença de Deus, buscando o conhecimento, buscando aprender da palavra, indo à igreja, à casa do Senhor. E ele diz mais, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Que esse capacete, esse elmo que está na cabeça da esperança da salvação, ele não saia, ele permaneça conosco e a esperança ela permaneça viva, firme. Muitos não vão estar acordados quando chegar o dia que o Senhor vir buscar os seus. Muitos estarão dormindo, como muitos já estão dormindo. Mas aos que tiver acordado, que se permaneça vigilante. Que o capacete da esperança da salvação não saia de cima da sua cabeça. Que ele esteja ativo, que ele esteja trabalhando a sua fé. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, ele nos criou para ser salvo. Deus, quando criou o homem, ele disse, essa é a minha criação, fazemos o homem a minha semelhança. Então ele fez o que é melhor. Deus é o que há de melhor, e ele fez, quando ele criou o homem, o que é de melhor. Porém, devido ao pecado, devido ao fato do homem permitir que o inimigo entre na vida dele, ele se afastou de Deus. Precisou que Deus se sacrificasse na cruz para que o véu fosse rasgado e novamente o homem tivesse contato com Deus. Fosse pago o pecado. Deus criou o homem para ser perfeito. Mas o homem, por causa da sua imperfeição, por causa do pecado, de escutar e sempre deixar entrar e ser usado por tudo que é ruim, tudo que é mal, e isso é da natureza humana, ele acabou se afastando de Deus. Mas Deus fez ele perfeito e fez para a salvação. Por isso Deus fez o sacrifício na cruz, para que o homem, pelo arrependimento, fosse salvo.
Mas muitos, pela dureza do coração, não vão se arrepender e preferem, muitas vezes, pela própria dureza do coração, perder a salvação do que se arrepender e reconhecer Deus como Salvador. Mas você, como diz o profeta, que está sóbrio, que está guardando a palavra, o entendimento, esse é o momento de você refletir e tomar uma decisão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Então Ele quer que a gente viva juntamente com Ele. Independente dos que já estão dormindo, esperando a vinda dele, ou os que ainda estão acordados vigiando. Mas quantos pode dizer eu estou vigiando? Eu estou seguindo a palavra de Deus, eu estou seguindo a orientação de Deus. Eu já me prostrei diante dele e pedi perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas transgressões. Por isso exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam. Então ele disse, exortai-vos uns aos outros, ou seja, chamai a atenção, falai para aquele que está afastado, você que está na presença de Deus, chega para aquela pessoa, seja um primo, seja um irmão, seja uma tia, um vizinho, fala de Deus para ele, chama a atenção, ó, Deus te ama, volta para Deus, Deus quer falar contigo, Deus quer agir na tua vida. Edificai uns aos outros, ou seja, ajuda aquela pessoa a chegar na presença de Deus e tu vai edificar ela diante de Deus e automaticamente tu vai estar te edificando também. E aí depois ele segue no versículo 12, rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, ou seja, reconhecer aqueles que verdadeiramente estão na obra de Deus trabalhando para que Deus abençoe a sua vida, estão levando a verdade até você. Talvez muitas pessoas se afastaram porque acabaram caindo na mão de falsos pregadores, falsos pastores. Mas saiba que ainda há os verdadeiros. E cabe a você procurar, não só para ter um entendimento, mas para voltar para o primeiro amor. Voltar para os braços de Deus, que está com braços abertos te esperando. E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. E aí ele diz para pregar paz, ter essas pessoas em estima, que é o que a gente faz. Mesmo que a pessoa acaba não parando, ou dá um tempo, ou não vai, a gente vai atrás saber o que aconteceu, a gente vai conversar com a pessoa. Porque às vezes a pessoa não está na mesma fé que a gente. Mas nós temos que contagiar ela com a nossa fé. Nós temos que chegar até ela, conversar, ver o que está acontecendo. Principalmente quem está à frente da obra, mas principalmente você, que é membro, que se diz convertido e não convencido. Porque hoje na igreja nós temos convertidos e convencidos. Aqueles que vão na igreja só para dizer eu sou cristão, mas é mais gentil do que os gentios que estão no mundo. Então, a diferença. O cristão verdadeiro é aquele que ele se coloca na posição de filho de Deus e ele leva a palavra de Deus à frente. Ele convida as pessoas para vir até a tua igreja. Ele vai lá e busca a pessoa, ele fala com a pessoa, vamos lá conversar com o meu pastor. Tu está passando com esse problema, vamos levar até o meu pastor, ele vai conversar contigo, ele vai orar por ti. Ele vai te dar a orientação que tu precisa, seja na tua vida financeira, no teu casamento. Esse é o cristão verdadeiro, o convertido. O convencido é aquele que vai ir para dizer que está na igreja, mas não estou nem aí. Se der um convite para ele dar para uma pessoa, ele vai até botar fora. 14. Rogamos vós também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Amém? Então ele fala aqui para falar de Deus também para aqueles que são desordeiros.
Ah, mas por que eu vou falar para o cara que está fazendo coisa errada? É justamente para ele que tem que levar a palavra de Deus para que haja mudança na vida dele. E quando ele mudar, as pessoas vão dizer, ah, mas aquele cara vivia aprontando e agora se endireitou, está com a Bíblia na mão. É outra pessoa, porque Deus, ele muda. Quando Jesus, lá no casamento, ele fez o primeiro milagre dele de transformar a água em vinho, ele fez essa transformação, esse milagre foi para passar a mensagem que ele, o Senhor Todo-Poderoso, ele transforma a vida da pessoa da água para o vinho. É uma transformação total do que a pessoa era para o que ela vai ser, o que ela vai se tornar. Então, aqui ele diz que tem que falar para essas pessoas, os desordeiros, o bagunceiro, de Deus. Por isso que às vezes a gente vai até presídios levar a palavra de Deus. Tem pessoas que dizem, ah, mas vai lá, escolher o caminho. Todos têm que ouvir e receber a palavra de Deus. A oportunidade Deus dá para todos. Consolei-os de pouco ânimo. Aí esse pouco ânimo é aquela pessoa que até já teve na presença de Deus, mas por algum motivo desanimou. E a gente tem que ir lá e consolar essa pessoa, tem que levar a palavra de Deus, trazê-la de volta para Deus. E isso cabe tanto ao pastor quanto aos próprios irmãos da igreja. Aqueles que se dizem, eu sou de Cristo, eu sou cristão. Mas tem uma palavra na Bíblia que diz, as nossas obras não podem ser só de boca, só de falar, tem que ser também de fazer, na prática. Sustentei os fracos, aqueles que precisam. Quantas pessoas na cidade às vezes não têm o que comer? E aí a palavra do Senhor diz que a gente sustente, que não é sustentar e dizer, vou trazer para minha casa e vou criar. Não, é de ajudar essa pessoa. E isso a gente faz. Quando a gente pede doação com as pessoas, por exemplo, na Santa Ceia traz 1 quilo de alimento, a gente monta sacolas e essas pessoas que precisam, elas recebem. Esse é o sustentar os fracos. Mas quem é que traz esses alimentos para montar a cesta básica? É os cristãos, é os membros da igreja, os irmãos, onde eles se unem, cada um traz 1 quilo e a gente ajuda aquela pessoa mais fraca, aquela pessoa que precisa, não só dando alimento, mas também dando a palavra do Senhor, ensinando ela que Deus tem mais para fazer na vida dela se ela tiver vontade para dar o primeiro passo. E sejais paciente com todos. Principalmente nós que estamos na frente da obra, nós temos que ser pacientes. Mas o cristão, ele também tem que ser paciente. Ah, mas o cara lá me atacou porque eu sou cristão e eu vou ficar quieto. Ora por ele. O Senhor Jesus disse que nós devemos amar e orar os nossos inimigos. Então, quando ele fazer uma crítica por tu ser cristão, ora por ele, para que Deus toque o coração e ele venha ser cristão como você. Porque às vezes ele está desenganado no mundo, o inimigo está usando ele, e aí tu vai deixar a ira tomar o teu coração, porque a ira não vem do espírito, ela é da carne. E o espírito ele é mais forte que a carne. O espírito é mansidão, amor ao próximo. Vede que ninguém dê aos outros mal por mal. Aí aquele reforça o versículo anterior. Que ninguém dê mal por mal, mas bem por mal. Se a pessoa me fizer mal, eu vou orar por ela e vou desejar o bem para ela, para que ela mude. Mas seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Não é pelo fato que aquela pessoa não está na igreja, que eu não vou orar por ela, eu não vou falar com ela, não vou levar Deus até ela. Aí que eu tenho que fazer. Às vezes a gente vê, e talvez vocês vão comentar na live, ah, mas o pastor da minha igreja, sei lá, é só com os irmãos. Está errado. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Aí aqui o apóstolo ele fala, orar sem cessar. Sempre orando. Ah, pastor, mas ora na igreja, ora em casa. Ah, mas eu não sei orar. Fala com Deus. Deus ele está te escutando. Conversa com ele como se estivesse conversando com o teu melhor amigo.
Porque Deus é o melhor amigo que pode ter. Não existe amigo melhor do que Deus. Conversa com Ele. Já vai ser uma oração. Abre o teu coração, fala da tua vida para Deus. Apresenta para Ele, tu e Ele. Mas não deixa de ir na igreja para receber oração com o imposição de mão, para receber a orientação do pastor. Porque o pastor é aquela pessoa consagrada que Deus colocou ali para representar Ele. Tem as exceções que, infelizmente, foge a regra e sai da curva. Mas isso é bíblico e está na Bíblia, né? Que haveria de vir e se levantar justamente para que a apostasia chegasse à igreja. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias que estão na Bíblia. Examinai tudo, retende o bem. Aí ele diz, não deixais extinguir o Espírito, que a presença do Espírito Santo na tua vida, o Espírito de Deus, não saia. Ela não se extingue, não termine, porque você está afastando ele. Não despreze as profecias bíblicas. Hoje é muito normal ver as pessoas desprezando, as pessoas debochando, mas não deve fazer. Examinai tudo, retende o bem. E ele diz, examinai, leia a palavra. Abstende-vos de toda aparência do mal. Olha como esse versículo 22, você que tem a sua Bíblia aí, ele é importante. Abstende-vos de toda aparência do mal. Tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que te afasta de Deus, tudo aquilo que não é bom, você tem que se abster, você tem que parar. E aí, eu não vou elencar aqui tudo, porque a maioria das pessoas sabe, se lê a Bíblia, que tem que se afastar, entra bebida, entra um monte de coisa. Então, tudo isso que é mal, que vai te levar para um mau caminho, que vai te afastar de Deus, você tem que se abster, evitar. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Quando você se abstém do que é mal, você fica 100% na presença de Deus. E aí Deus, ele te santifica. E aí o 23 vem para complementar. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E a fazer isso, a gente se torna irrepreensível. Para que quando o Senhor Jesus vem, ele não ache nada que desabone, nada que diga assim, esse não merece estar no livro da vida, esse não merece estar na salvação. Então a gente tem que fazer agora. Não é deixar para o último momento. Eu vejo que tem muita gente que se apega àquela passagem da Bíblia, onde os dois que estavam crucificados junto com Jesus, um disse para Jesus, quando o Senhor entrar no reino dos céus, lembra-te de mim. Ele se arrependeu na última hora e foi salvo, mas ele não conhecia a palavra de Deus. Ele foi conhecer Deus naquele momento. Ele ouviu provavelmente falar um milagre ou outro, mas ele não conhecia. Ele tomou conhecimento na cruz, e na cruz ele teve uma mudança, ele teve uma conversão, onde ele reconheceu Jesus como Salvador, ele pediu perdão e disse para Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Então assim, se você reconhecer que é pecador diante de Deus, pedir para que ele te perdoe, colocar a tua vida na mão de Deus, e andar nos caminhos do Senhor, você vai ser salvo. O que não pode é você dizer assim, como Deus não é ter aquele pensamento, como eu vejo muitas pessoas, Deus salva no último minuto e vão deixando. Apronta de tudo, faz tudo errado e acha assim, no último minuto Deus vai salvar e eu vou me mostrar arrependido. Não é assim que funciona. Deus, ele te acompanha 24 horas por dia, mesmo tu não estando na presença dele, e ele está te julgando as tuas obras. E ele sabe o teu coração. Deus, ele é justo. E por ser justo, ele não se permite ser enganado.
Então, antes de tu agir, ele já sabe até o que tu está pensando. Aquilo que está lá no teu coração. Ah, eu vou esperar a última hora. Não foi o que aconteceu com aquele cara que estava crucificado com Jesus. Ele não esperou a última hora. Ele só teve a oportunidade de conhecer Jesus na última hora. São coisas diferentes. É que nem a passagem da água para o vinho ali, que muita gente usa como desculpa para beber. E quando Jesus fez a transformação, ele queria mostrar, era uma outra passagem. Ele queria mostrar, era uma outra lição, que ele transforma a vida nossa, de cada pessoa, de uma maneira que era uma transformação total da água por vinho. Do que era para algo muito melhor. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. E aí ele finaliza no 24 dizendo, fiel é o que vos chama. Quem é que chama? O Deus, Jesus. Ele está hoje através da Bíblia, através da pregação que a gente está fazendo, através da live aqui, através dos cultos na igreja, ele está te chamando. Então, aqui ele está dizendo a palavra, fiel é o que te chama. Porque ele é fiel ao que ele prometeu e ele vai cumprir o que ele prometeu. O qual também o fará. Por que ele diz no final ali o qual também fará? Porque ele vai fazer quando ele voltar para buscar os escolhidos. Ele prometeu e ele é fiel. Ele disse, eu vou vir de novo. Eu estou subindo para casa do meu pai para preparar, porque lá há muitas moradas. E eu vou para preparar para os salvos e escolhidos. Mas voltarei. E a segunda vinda do Senhor, como está na Bíblia, vai ser gloriosa, vai ser nos céus. Todos os povos vão ver. E aí ele termina com a saudação. Irmãos, orai por nós. Aí ele pede que os irmãos orem. Porque é necessário também que você, minha irmã, você, meu irmão, ore pelo pastor, ore pela missionária, ore pelos obreiros. Nós estamos ali para orar por vocês, mas nós também precisamos da oração de vocês. Porque a gente lida com o mundo espiritual. E isso não é fácil. Quanto mais gente intercedendo e orando, mais força a gente tem. Porque muitos pedem oração, mas ninguém ora pelo seu pastor, ninguém ora pela sua missionária. Mas nós também, assim como vocês, precisamos de oração. Nós temos uma unção a mais de Deus para orar e repreender demônios. Mas toda oração que a gente recebe é bem-vinda. Quando você dobra o seu joelho e você ora e diz, ó Senhor, abençoa meu pastor, abençoa minha missionária, dai forças, reforça eles para que eles continuem orando pela minha vida, me abençoando. Que a sua presença esteja cada vez mais vívida na vida deles. Isso é uma oração que você pode fazer pelo seu pastor, pela sua missionária, pelo seu bispo. Amém? Pelo Senhor vos conjuro que essa epístola seja lida a todos os santos irmãos. Então ele diz que pelo Senhor é para ser lida essa epístola. E é o que eu estou fazendo hoje aqui para vocês. Eu estou lendo. Antes de mim, muitos outros leram essa passagem. E hoje eu estou lendo nessa live para vocês, cumprindo a palavra. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Aí ele encerra. Que a graça de Jesus seja com todos vós. Que a bênção dele seja na vida de cada um. E que a partir de hoje haja mudança. Haja uma decisão de dar um passo em definitivo à presença de Deus. Lembre-se que o mundo ele é passageiro. E você precisa tomar uma decisão. E que você faça essa decisão por amor. Tem uma passagem que diz que quem não vai pelo amor, às vezes vai pela dor. Mas que você decida e tome essa decisão por amor. Para que seja abençoada a sua vida. Amém? Amém. Essa é a palavra de hoje. Que Deus abençoe grandemente a cada um. Eu vou colocar um louvor. E que depois do louvor nós vamos orar por cada um de vocês.
Ele tem camomila e maracujá. Transforma em um novo ser, misericórdia, me perdoa por tantos pecados. Quero ser curado e clamo a Jesus, misericórdia. Quero renegar as coisas do mundo e me afastavam da tua graça, misericórdia, misericórdia, em Jesus, misericórdia, vem me conduz, misericórdia, misericórdia. Já posso sentir, aleluia, as mãos me amparam. Tu és meu Deus, tu és piedoso, misericordioso, Jesus, te adoro. Amém. Esse louvor, ele é Misericórdia o nome, Jorge Pai e Jorge Filho. Amém? É um louvor muito bonito. Então, vamos entrar na presença do nosso Senhor, orar por todos vocês, mas eu creio que Deus já está abençoando a cada um no momento que você entrou na live. Amém? Glorioso Deus, eterno Pai, te agradeço mais uma vez por poder levar a tua palavra adiante, Senhor, por falar a verdade para cada um que está ouvindo nessa hora, Pai. Que eles possam, Senhor, receber e colocar essa palavra no coração e tomar essa decisão, Pai. Talvez muitos nessa noite, meu Pai, estavam esperando por essa palavra para tomar uma decisão. Talvez muitos se afastaram e está a hora que o Senhor está chamando eles de volta, Pai. Então abençoa cada um, Pai. Entra, meu Pai, na casa de cada um nesse momento. Que todo mal seja repreendido, caia por terra. Abençoa a família, Pai, coloca união. Tira, meu Pai, o espírito de briga. Repreende, Senhor. Abençoa todo o casamento, cada casal que está assistindo, Senhor. Que haja união, haja amor, haja entendimento, Senhor. Pai amado. Abençoa a vida financeira de cada um, aquele que está pedindo pela sua vida financeira, Pai. Eu coloco a cada um nessa noite na sua presença e nas suas mãos, para que o Senhor entre agora, Senhor, na vida deles. Eles que estão falando com o Senhor, estão orando, Pai. Recebe as orações diante do seu trono, Pai. De cada um nesse momento. Para honra e glória do teu santo nome. Ligamos aqui na terra para que o Senhor ligue no céu. Deus amado e maravilhoso. O Senhor venha, Senhor, nesse momento, meu Pai. O Senhor vai de encontro a cada pessoa que está assistindo, Senhor. O Senhor venha abençoar a vida de cada um. Verdade. A vida de quem vai assistir mais tarde, amanhã, outro dia. O Senhor vá, meu Pai, tocar lá onde está a minha sogra, Senhor. Abençoa, meu Deus, a visão dela, Senhor Jesus. O Senhor venha arrancar toda a dor, toda a inflamação, infecção, meu Pai. Abençoa a vida dela, Senhor. Nós te pedimos, meu Pai, porque temos certeza que o Senhor está orando por nós, está olhando por ela, meu Pai. O Senhor está olhando por todos. Então abençoa, Senhor Jesus. E que o Senhor venha colocar no coração de cada um, meu Pai, o desejo de te buscar cada vez mais. A vinda do Senhor está próxima, mas as pessoas não estão acreditando, Senhor. Que o Senhor venha, meu Pai, colocar no coração das pessoas te buscar, Senhor. Que vá numa igreja, ouvir a palavra, ou que seja através das lives, meu Pai, mas que essas pessoas possam ouvir sobre ti, meu Pai. Então abençoa cada um, Senhor. Que o Senhor venha abençoar nossas vidas também.
E eu entrego a cada um nas tuas mãos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Uma Obrigado, boa noite. Senhor Jesus. Uma boa noite de sexta-feira. Um bom final de semana. Na bênção e na proteção do nosso Senhor Jesus. Amanhã às 19 horas temos culto em Rio Pardo, Rua General Osório 292. Domingo às 19 horas, aqui em Esteio, na Rua Laurindo Marquesan, número 53, bairro Antena. E terça-feira, 19h30, Rua Laurindo Marquesan, número 53, bairro Antena, Esteio. Você é nosso convidado. E quinta-feira, às 15 horas, 19h30, em Rio Pardo, Rua General Osório 292, Centro. Mais algum recado, missionário? É isso. Domingo. É no próximo domingo. Não, Santa Ceia é no próximo. Então, um final de semana abençoado a todos. Que Deus abençoe a cada um. Fique na paz do Senhor Jesus. Na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Como diz o louvor, Deus vai fazer na sua vida. Agora são 9 horas e 13 minutos. Vamos encerrando com esse louvor abençoado. Eu te adoro, Senhor Jesus. Ele te conhece bem. Sabe dos teus pensamentos, Ele conhece o teu coração, sabe da tua intenção. Deus é transparente, nada se esconde diante dele. Cedo ou tarde vai acontecer. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender, porque ele é fiel. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender, porque ele é fiel. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus vai intervir